A história que um livro conta nem sempre é a mesma. Para que meu tio não suspeitasse de minhas idas à farmácia, comecei a sair escondido. Esperava os momentos em que ele ia ao quarto das samambaias ou a alguma parte distante da biblioteca e pegava as chaves que Eufrase deixava pendurada na cozinha. Catarina gostou tanto do livro pelo rio em forma de coração que não parou de ler nem quando teve que enfaixar uma senhora que havia torcido a perna. Terminou o último capítulo entre uma injeção e outra. Bom, chegou o dia em que o Juan foi até a farmácia para pegar o livro com a Catarina. A Catarina tinha acabado a leitura. Então os dois eles trocaram algumas informações ali. E Ernesto? Perguntei. Também, ainda que seja um pouco convencido. E Pepe? Que Pepe? Foi sua resposta inesperada. Eu tinha lido a história de dois garotos, Ernesto e Pepe. Já Catarina tinha lido a história de Ernesto e Mariana. Nesse momento, no primeiro momento, o Juan ele é tão incrédulo, né? Isso que a gente percebe, já estamos no sétimo título, e na minha opinião ele é uma pessoa assim meio incrédula, né? Ele prefere acreditar que a Catarina ali, devido a muito trabalho e tudo, que talvez ela até não tivesse lido o livro, né? Que ela estivesse criando alguma coisa. Então ele pega o livro e tal e vai para casa. Chegando em casa, ele não se aguenta de vontade, ele pega um copo de leite lá, umas bolachas e vai ler o livro. Quando ele começa a ler o livro, ele se dá por conta de que realmente não tem nada de Pepe lá, né? Que realmente o livro fala de um menino e de uma menina. E aí ele fica com aquela indagação, nossa, eu preciso falar com meu tio. Então ele vai procurar o tio já está deitado. Então ele fica naquela agonia, ele passa uma noite agoniante. No outro dia de manhã ele acorda cedo, vai atrás do tio, o tio ainda não havia levantado, ele está com tanta pressa. E é a primeira vez que ele sobe até o quarto do tio, né, para acordar o tio. Ele faz até um certo comentário nesse momento, que quando ele costumava ter os pesadelos e ele ia acordar o pai dele se chateava. E que o tio Tito se colocou muito bem posto, né, e gostou de ter sido acordado por ele. Então o tio falou assim, sempre muito bom ter uma conversa de manhã cedo, só falta o meu chá. Então o Juan desce correndo à cozinha, pega uma térmica do tal do chá de cachimbo, volta correndo e aí os dois agora conseguem ter um diálogo. Entreguei o livro e voltei à casa de meu tio para reler A Viagem pelo Rio em Forma de Coração. O livro tinha mudado, não era mais a história de Ernesto e Pepe, e sim a história de Ernesto e Mariana. E de fato achei que Ernesto era um tanto convencido. Seria possível que eu não tivesse lido o livro com atenção? Olha como ele é incrédulo. Naquela noite, queria conversar com meu tio sobre a estranha modificação da história, mas ele não desceu para o jantar. Saiu de casa, me informou Eufrásia. Acabou o chá e ele não pode viver sem tomar umas 15 xícaras de chá por dia, como bem sabe. Bom, o tio e o Juan vão começar a ter uma conversa. E nessa conversa, eles vão falar sobre alguns assuntos que não necessariamente é a mudança do livro. O que é prosa? Questionei. A arte de juntar palavras que formam versos. É a forma como você e eu conversamos. Nos comunicamos em prosa, ainda que às vezes façamos versos sem querer. Realmente, é muito poético, é muito cheio de versos as conversas. E eu, particularmente, os pontos que eu mais gosto do livro são as conversas entre o tio Tito e o Juan. O que você ia perguntar? Então agora eles vão entrar nessa questão do livro. E o tio vai responder para ele, depois de tudo que ele vai colocar para o tio, toda essa explanação que nós já tivemos aqui sobre a mudança da história, o tio vai falar para ele. Cada livro é um espelho, reflete o que você pensa. Será diferente para um leitor herói e para um leitor vilão. Os grandes leitores adicionam algo aos livros, os melhores, mas poucas vezes acontece o que você me contou.
Quando alguém modifica um livro e você consegue percebê-lo, significa que você chegou à leitura em forma de rio. Nenhum rio fica parado, sobrinho. E é uma realidade, né? Se nenhum rio fica parado, por que um livro que tem a capacidade de mudar a sua história ficaria, né? Se o livro tem a história de um rio. Nenhum rio fica parado, sobrinho. Suas águas estão em constante movimento. Então, há um tempo, aqui vai ter uma pergunta do Juan, que é mais ou menos assim, ó. Isso aconteceu alguma vez com você, tio? Então, agora nós vamos entrar numa parte pessoal do tio que me emocionou. Há muito tempo, eu era jovem, querido sobrinho, e ela também. Mas fiquei assustado com a maneira como as histórias mudam diante dos meus olhos. Transformavam-se em histórias de terror? Não, ficavam mais interessantes, mas fiquei assustado com o poder dela. Pareceu algo forte demais, incontrolável, então parei de encontrá-la. Muitos anos depois, ela começou a trabalhar como professora em uma universidade famosa. Me mandou um cartão postal e eu me arrependi de não ter dito nada a ela. Simplificando, né? Tem mais umas coisinhas aqui. Então, nesse momento, a gente observa que o Juan está vivendo com a Mariana, o tio já viveu em outrora, e ele teve medo de toda essa vivência, de toda essa energia, de todo esse amor. Como ele mesmo fala, ele sentiu que era algo incontrolável. E neste momento, ele faz uma referência em que os livros eles mudavam de histórias também.